Sentar, meu irmão, abra sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Romanos e no capítulo 15, vamos ler juntos o verso de número 13, Romanos 15, 13. Leamos todos a uma só voz essa porção das Escrituras Sagradas. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos, eu sei que todos aqui, praticamente, bem como os que nos ouvem pela transmissão nesta manhã, ficaram chocados com a notícia que veio na madrugada da terça-feira, quando o avião da empresa boliviana Lamia, levando a delegação de um dos times de futebol do Brasil, que estava indo para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, chocou-se com uma das montanhas perto do aeroporto em Medellín, levando então à morte 71 pessoas que estavam naquela aeronave. E por mais que a gente não esteja ligado ao noticiário esportivo, todos ficamos chocados por essa tragédia, que foi considerada a maior tragédia da aviação envolvendo o desporto. E a gente ficou sem acreditar. E depois do noticiário é que a gente ficou ainda com outro sentimento. O primeiro sentimento foi: será que aconteceu? Aí a gente ficou se perguntando, perplexidade. Quando foi confirmado, o outro sentimento foi um sentimento de dor. Não teve quem não, talvez você aqui, nesta manhã, nem saiba da notícia, esteja sabendo agora. Mas quem tomou conhecimento naquele dia sentiu uma dor, uma tristeza. E acredito que você deva ter até chorado. Eu chorei, que tenho uma capacidade racional muito aguçada, eu não consegui, cada reportagem, e zapeando os canais, quando eu via a coisa piorava, eu me emocionei. Depois disso aí veio o sentimento de revolta, né? Porque o noticiário começou a trazer algumas informações que a gente tem que tomar cuidado para não sentir raiva. Veja que misto de coisas tomou conta da gente. E a gente começa a se perguntar, a se questionar, por quê? Tão pertinho, a 30 quilômetros da pista, se ele não tivesse dobrado para a direita, tivesse dobrado para a esquerda, não tinha pegado no monte, tinha saído de cara com... Aí a gente fica cheio de perguntas e a gente fica preocupado. Mas nós que cremos em Deus, nós sabemos da soberania de Deus em todas as coisas e da sua presença, mesmo nas tragédias mais horrendas. E se você for elencar as tragédias da história da humanidade, como guerras, terremotos, tsunamis, maremotos, furacões, erupções de vulcões, quedas de aviões, acidentes trágicos, nada foge ao controle soberano de Deus. A gente pode até não entender o que é justamente a nossa capacidade limitada e racional de chegar a um limite e de não compreendermos as coisas. Mas Deus tem um propósito em
tudo o que acontece na história da humanidade e na vida de cada um de nós individualmente. Nada passa desapercebido. Para o crente, a gente tem que alimentar a esperança. Como nós colocamos aqui no editorial do boletim, e se você observar aí, nós fizemos uma colocação que, por mais que a resposta seja simples sobre a esperança, para o cristão, ter esperança é saber que, apesar das dificuldades que enfrentamos nessa vida, apesar de todos os transtornos e de tudo que acontece, que nos fere, nós temos a esperança num Deus vivo e verdadeiro. O Salmo 42, que lemos de forma uníssona no início do culto, juntamente com o Salmo 43, o salmista por 3 vezes pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás nesse abatimento? O que te leva a esse estado de baixa, podemos até dizer de depressão, abatido? O que te leva a isso? E ele queria respostas e dizia: as minhas lágrimas são o meu alimento, o meu momento de sofrimento é que me alimenta. Até que ele mesmo responde: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nas 3 vezes que ele faz pergunta, embora sua alma se coloque no abatimento, no transtorno, na dor, no questionamento do porquê aquele momento se deu a ele, ele mesmo responde: ó minha alma, espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. E diante dessa tragédia, a gente não entende ainda, nem tem respostas. Mas Deus tem um propósito, que um dia o seu nome será honrado e glorificado em todas as coisas. Por mais que a gente não consiga entender, está acima do nosso entendimento a vontade de Deus. Então, como crente, o que é que eu tenho que fazer? Esperar em Deus. O conforto para os que ficaram, a aplicação da sua graça para aqueles que Ele vai alcançar com essa tragédia, a manifestação da sua glória para o futuro daqueles que entraram na eternidade com o Senhor. E a nossa alma tem que descansar disso, senão nós não vamos viver, até porque cada um tem suas tragédias pessoais, particulares, na dimensão que podem suportar, mas não podem perder jamais de vista a confiança num Deus vivo e soberano, e nele colocar a sua esperança. Amém? Esse versículo que lemos nesta manhã trabalha essa ideia. Você sabe que o livro de Romanos é uma carta doutrinária, é um compêndio de teologia, da defesa que Paulo faz da justificação pela fé. E é interessante que lá no capítulo 5, ainda na argumentação que ele faz desse trabalho de Deus para justificar-nos em Cristo Jesus, olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? Paz. Com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai desenvolvendo o resultado de quem tem essa graça, na qual deve estar firmada a sua fé. Aí ele vai desenvolvendo, diz o versículo de número 3 do capítulo 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Aí veja só que interessante, gloriar significa ter exaltação, ser alegre, exultar em quê? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Aí ele conclui o raciocínio dele dizendo: ora, ele disse tudo isso para apontar para uma única coisa que eu e você devemos possuir e alimentar em nosso coração e em nossa mente. Ora, a esperança não confunde, não traz confusão, por mais questionamentos que nós tenhamos, e traga à nossa alma as perguntas que ela quer
como resposta no seu abatimento, ela não confunde, porque o amor de Deus é o quê? Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi confirmado, nos foi dado e que selou a nossa mente e o nosso coração para termos paz nesse Deus, na esperança que devemos exercitar nele. Agora você vai para o versículo que a gente leu de 15, 13 e complete esta ideia de Paulo quando ele fala do porquê fomos justificados em Cristo Jesus pela fé para termos paz com Deus e diante das tribulações, da experiência, da perseverança, alimentarmos a esperança. Ele diz no que acabamos de ler: e o Deus da esperança, esse mesmo Deus que justificou, Ele mesmo vai encher de todo gozo, de toda alegria, de todo contentamento, de toda paz, aonde? No vosso crer, na vossa fé, como cantamos ainda há pouco. Por mais que a nossa fé seja provada, a gente pode o quê? Caminhar, pode prosseguir, pode avançar, porque vamos ver a atuação sobrenatural de Deus através do seu Espírito Santo em nosso coração sendo plantada. E esta atuação é esperança, para que a gente possa ser rico dela. E somente algo pode nos dar essa riqueza, é o Espírito Santo de Deus. Eu não vou trazer a definição de esperança, porque eu já coloquei no boletim. Já trouxe ela, tanto definido conceitualmente em nossa língua portuguesa, quanto definindo-a biblicamente na teologia. E eu disse que ela faz parte do tripé que sustenta a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada nesse mundo, que é a esperança junto com a fé e com o amor. Não vou explicar isso. Agora eu gostaria de trazer uma definição que eu já trouxe aqui em outras ocasiões, que me chamou a atenção sobre esperança na ciência, na matemática. E quem sabe fazer matemática aí, os contadores, os engenheiros, e que trabalha com a ciência matemática, vai saber o que eu vou dizer. E eu vou repetir isso porque eu gosto muito dessa definição, que diz que a esperança na matemática é nada mais do que a média aritmética da variável aleatória de uma função. E esta variável aleatória da função analisada, ela nunca é menos do que 1. Não disse nada para você. Mas é a definição de esperança. Na matemática existe um conceito matemático chamado esperança. E a esperança é a variável aleatória desta função, e todo cálculo que você fizer da variável aleatória da função matemática não vai dar jamais menos do que 1. E eu achei interessante, porque a nossa esperança basta ser única no único e verdadeiro Deus que em Cristo Jesus nos alcançou para a glória eterna. Nós temos que fazer a nossa mente trabalhar sobre essa perspectiva de que só existe esperança em um, e esse um é o único e verdadeiro Deus em quem a nossa alma vai ser fortalecida, e onde podemos subjugar nossos dramas, nossos questionamentos, nossas perplexidades, nossas perguntas, nossas dores, nosso abatimento, e ainda, como diz o salmista no Salmo 42, esperar nele, porque no Senhor há sempre esperança viva e verdadeira. Amém? O doutor e comentarista exegético F. Bruce, ele, comentando esse versículo, ele traz 3 elementos pelos quais a gente deve entendê-lo. Ele diz que a esperança pela qual Paulo está tratando aqui no capítulo 15, para a gente ter, olhando para Cristo e imitá-lo na sua simpatia, no seu altruísmo, pelo qual fomos justificados pela fé, para relacionarmos com Deus por meio dele, passa primeiramente pelo entendimento de que existem bênçãos do reino de Deus sobre aqueles que têm esperança. As bênçãos do reino de Deus, da eternidade gloriosa do Senhor,
só serão derramadas no coração daqueles que tiverem essa esperança plantada por Cristo. Quem não tem essa esperança jamais obterá as bênçãos do reino celeste. Pode até imaginar, pode até saber que existe algo na eternidade, mas não colherá os frutos das bênçãos celestiais. Depois ele diz que essa esperança pela qual devemos nutrir e alimentar o nosso coração é de que devemos entender que existe um Deus que nos dá esperança. Não é só saber que existe a esperança que está reservada para aqueles que creem, a esperança das bênçãos celestiais. É crer que existe um Deus que controla, que conduz, que aplica este dom da esperança em nosso coração. Portanto, já é maior do que simplesmente saber que ela existe. É saber de quem ela vem. Vem de Deus. E por fim, ele conclui o seu raciocínio interpretativo dizendo que os crentes, e aí vem a aplicação prática, podem desfrutar dessa esperança em todo tempo, em qualquer ocasião. Que coisa maravilhosa! Saber que a bênção de Deus para nós, que elas são concedidas a nós pelo próprio Deus, e saber que elas vão ser aplicadas a nós e podemos desfrutar da esperança enquanto aqui estivermos. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, abra aí a sua Bíblia, por favor. A primeira carta, capítulo 15, eu citei esse texto aqui também. Veja o versículo número 19, quando Paulo está falando da ressurreição de Cristo e do penhor da ressurreição, que vai ser a primícia na volta de Cristo, antes dos que estiverem vivos serem transformados. Os que estiverem mortos ressuscitarão, serão chamados da sua sepultura e serão ressuscitados. Aí Paulo diz, versículo 19 de 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo, olha só o raciocínio de Paulo, se não completa com o que F.F. Bruce comentou de João Romanos 15, 13, se a nossa esperança em Cristo se limita, se resume, está enquadrada apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Se esperança para mim e para você se limitar apenas a um resultado obtido amanhã, numa demanda que eu vou enfrentar, ou numa conquista que eu receberei na semana que vem, ou em alguma coisa da minha existência que me envolve aqui na vida, no dia a dia, se a minha esperança se limita apenas a isto, eu sou infeliz. A minha esperança transcende, ultrapassa. E aí vem sempre aquele mote que eu trago comigo e tenho sempre de vez em quando pontuado aqui para a igreja, e vocês já sabem de cor, quer ver? Eu sou feliz. A igreja já aprendeu. Porque a esperança não se limita apenas àquilo que circunstancialmente estamos vivendo, de conquistas momentâneas. A esperança, ela transcende, ela vai para a eternidade. E se a gente se alimenta apenas nesta vida, daquilo que a gente julga que podemos esperar para o nosso viver aqui, nós somos infelizes, miseráveis, desgraçadamente infelizes. Eu tenho que pensar além, eu tenho que vislumbrar algo mais, até porque Jesus fez em determinada ocasião uma pergunta: louco. Jesus era, como diz o outro, forte, né? Contava para louco. Já pensou se o pastor chama ele, Beto, louco? Ele não ia vir mais aqui. Mas Jesus, sou louco. O que adianta você amealhar, guardar tanta coisa aí, guardar tudo e perder a tua alma? O que adiantou? O que adiantou você se preocupar tanto com o dia a dia, com as suas conquistas pessoais? Não é que Jesus estava condenando isso, não. Que você conquiste seu espaço, conquiste seus bens, conquiste sua posição, seja feliz no seu trabalho, né? Faça tudo que você puder para que você
alcance conquistas pessoais, mas se a sua felicidade se limita apenas a essas coisas, você é um miserável infeliz. É loucura pensar nisso. E a sua alma está sendo preparada? Que esperança você tem da eternidade? Onde está ancorada a sua alma? Se você não tem essa certeza, você é infeliz, ainda que conquiste e seja feliz circunstancial e momentaneamente em suas conquistas pessoais. O que você tem preparado para a tua alma? A alma feliz é aquela que mesmo no abatimento, quando se pergunta, quando se questiona, por que estás abatida? Encontra a resposta. Mesmo que não encontre a resposta para o seu drama pessoal, ele pode ainda esperar em Deus e haverá de louvá-lo. Esta é a diferença. Eu quero concluir então esta reflexão matinal sobre a esperança, voltando ao versículo 13 de Romanos 15 e fazendo uma pergunta: de onde vem esta esperança? A resposta está aí, do Deus que vai encher o nosso coração de esperança. Não uma aspiração frágil, não é uma expectativa sem fundamento, não é uma atitude comportamental vazia, é saber que nós temos um Deus que vai encher o nosso coração de esperança. Mesmo nas horas duras e difíceis, o objeto da nossa esperança é o Deus Trino, o Pai com seu amor, o Filho com a sua graça, o Espírito Santo com a sua aplicação de conforto, consolo e orientação. É nesse Deus que eu tenho que crer. Segundo lugar, a outra pergunta que eu queria que você fizesse: em que consiste essa esperança? Você já sabe de onde ela vem. Ela consiste de quê? De gozo e paz. Esse enchimento de gozo e paz que Deus vai trazer, que Deus vai colocar em nosso coração, é uma alegria inexplicável. Por isso que a gente sempre afirma: estou feliz, eu sou feliz mesmo quando não estou feliz. É um gozo, um contentamento e uma paz que excede o entendimento. Embora possamos questionar, não há lugar para questiúnculas, para coisas pequeninas. Meu coração tem que ser inundado pela alegria no Senhor, que é a nossa força, e pela paz dele que excede a todo entendimento. Nisso consiste a nossa esperança. Eu não estou vendo solução, minha alma está abatida, mas eu tenho esperança que o Senhor abrirá as portas e me apresentará a resposta, e eu vou louvá-lo por aquilo que ele me trouxer de gozo, contentamento e de paz ao coração. Aí vem uma terceira pergunta: como obter então? Você sabe de onde vem, o que ela faz, você sabe em que ela consiste, e como obter essa esperança? A resposta está aí, no vosso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que tem fé, ele se torna o quê? Hebreus 11:6, galardoador. E é interessante que fé e esperança têm a mesma origem radical na língua grega. Fé é pistis, esperança é elpis. Não é alpiste não, viu? Alpiste é para dar para passarinho. E as duas têm a mesma origem radical da palavra. Portanto, só tem esperança quem tem fé. E a fé é preenchida pelo esperar, pelo crer, pelo obter, sem ver ainda, como define Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que ainda não se veem. Isto é o meio pelo qual nós podemos obter esperança. Fé é um dom de Deus
e não vai anular de forma alguma a nossa capacidade de crer. Lembre de Jairo, que foi a Jesus Cristo pedir que a sua filha estava à morte. Jesus disse o que para ele? Não temas, crê somente. Jesus foi com ele. Quando chegaram em casa, o alvoroço estava grande, porque ainda incomodas o mestre, a tua filha já morreu. Jesus disse: olha, Jairo, estou aqui, fique frio, take it easy, brother, I am here, creia somente. Entrou no quarto, a menina de 12 anos estava deitada, já morta. Jesus disse: Talita cumi, levanta-te, menina. E imediatamente ela se pôs de pé, e o texto diz que foi a fé que salvou aquela condição. Veja, meu irmão, a esperança que Jairo obteve de ir a Jesus, de saber que Jesus foi com ele, e que entrou em sua casa, mesmo com a notícia mais dura, pior do que aquela que ele havia ido a Jesus, ele creu, e a sua filha lhe foi devolvida. Então, o meio de obter a esperança é ter fé em Deus, é crer nele. Olha o texto aí, vamos ver lá. De onde ela vem? Versículo número 13 de Romanos. De Deus. O Deus que é chamado de quê? De esperança. Em que ela consiste? Do enchimento de gozo e paz no nosso coração. Como é que nós vamos obtê-la? No nosso crer. E vem a penúltima pergunta: como nós vamos ou devemos possuir esta esperança? A resposta está aí também. Devemos possuir essa esperança através do transbordar da redenção de Cristo, para que sejamos ricos dele em nosso viver, para que sejais ricos de esperança. E aí Paulo está falando da esperança em Cristo Jesus. Você não pode abrir mão da obra de Cristo no seu coração. Você não pode abrir mão de entender que Cristo morreu por você, deu a sua vida por você, para que você tivesse gozo e paz e vida abundante. Foi o que ele disse aos seus discípulos: eu vim para que tenham vida, e a tenham em quê? Em abundância. E quem crê em mim, disse ele a Marta, ainda que morra, viverá. Disse a Marta Neves, e disse a Marta, irmã de Maria, e disse a Marta Nobre, e disse a você também. O problema é que às vezes a gente anda muito agitado como Marta, né? Não as Martas daqui, que elas são até calmas, mas há muita gente agitada, não para olhar para Deus, olha para a agitação, para a tormenta. Acalma o coração em Cristo Jesus e na sua obra por você, que a esperança será obtida e plantada no teu coração e no teu viver. E a última pergunta: como é que a gente vai poder viver essa esperança? Porque agora eu já sei o que ela significa, eu sei de onde ela vem, eu sei no que ela se consiste, eu sei como obtê-la, eu sei o resultado desta obtenção. Mas vem a última pergunta: como eu posso viver essa esperança? Aí só tem uma forma. Olha o versículo como termina: no poder de quê? Do Espírito Santo. Não é na teologia, não é no que o pastor está falando, é no poder do Espírito Santo que vai aplicar em você essa verdade. É o poder de Deus que vai possibilitar você de ter esperança em toda e qualquer circunstância e em todo e qualquer momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria que neste mês de dezembro você alimentasse o seu coração, nesses dias difíceis que estamos vivendo, como nação, como igreja, e talvez você como família, alimentasse o seu coração de esperança. Que Deus te abençoe, que o teu coração seja pleno, cheio da esperança de Deus, que traz gozo e paz ao teu coração e que pode ser aplicada pelo Espírito Santo no teu viver.
Amém.